Aqui em Lucas 21:34, na primeira frase desse versículo, ele fala: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Não aconteça que os seus corações se encontrem sobrecarregados. E isso aqui, irmãos, é muito, mas muito importante mesmo nós falarmos. Eu venho pregando já há alguns dias, falando da graça de Deus. Agora na quinta-feira eu iniciei uma pregação sobre escatologia. Na quinta-feira apenas eu vou pregar sobre escatologia, nas próximas quintas. Neste domingo eu iria iniciar uma palavra sobre José, sobre a história de José. Mas por dois motivos eu resolvi não falar de José hoje. Primeiro, por conta de que é uma palavra um pouco mais comprida e nós estamos sem ar-condicionado. Eu falei assim, não, para falar da história de José eu tenho que falar pelo menos 1 hora. E os irmãos não aguentam calor não sabia, obviamente, mas Deus já estava cuidando de cada detalhe, né? Os irmãos pode ser que estejam com calor aqui dentro, mas não está tanto como na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira, nós podemos sentir o calor humano nesse lugar. E o outro motivo é o fato de eu ter tido a conversa com essa pessoa. E o Senhor colocou no meu coração de conversar com os irmãos sobre isso, de falar com os irmãos sobre isso. Porque Jesus ele está dizendo aqui nesse texto, irmãos, que corações têm limite. E aqui, na verdade, quando a gente fala, e é sempre bom dizer, quando Jesus está falando, quando a Bíblia fala o coração humano, ele não está falando simplesmente do coração que bombeia o sangue, desse órgão que bombeia o sangue para cima e para baixo, não. Ele está falando do campo dos nossos pensamentos, ele está falando da nossa alma, da nossa psique, disso aqui, da nossa cabeça. Quando ele está falando é no campo das emoções. Então Jesus está dizendo aqui que os nossos corações têm limite, que os nossos corações têm a capacidade de sofrer uma sobrecarga. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Mas ele começa o texto dizendo, olhai por vós. Ei, presta atenção em você. Talvez você esteja prestando atenção em todo mundo. Talvez você queira salvar todo mundo. Talvez você queira conversar com todo mundo e não está olhando para dentro de ti. Aí ele começa, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Primeira coisa, Jesus está dizendo, coração tem limite, ele se sobrecarrega. O coração, ele não suporta tanto lixo o tempo todo. Isso que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, e às vezes você tem guardado coisa dentro de ti. Não pode falar, não pode dizer, porque tem que pisar em ovos. Onde você vai tem que pisar em ovos, porque você tem medo de ofender as pessoas. E nós estamos vivendo um tempo em que todos são ofendidos com tudo. A gente tem que pensar em cada palavra que a gente diz, porque pode ofender o outro. E nisso a gente vai guardando. Então assim, o seu coração não suporta tanto lixo o tempo todo. Seu coração, ele não suporta tanta pressão o tempo todo. O seu coração não aguenta tanta rixa, tanto probleminha, tanta discussão, tanta palavra engolida, assim como a gente vivia na nossa infância, né? Hoje não acontece tanto. Rapaz, eu tirei o lenço do bolso e eu estou achando que a minha esposa lavou minha calça com papel dentro, porque saiu tanto papelzinho junto com o lenço. Já se foi mais um papel. É algum comprovante. Quando a gente era criança, a gente tinha o costume de ouvir dos pais da gente, né? Engole o choro. Engole o choro. Chora não.
a gente cresceu com isso, e agora a gente, além de engolir o choro, a gente também está engolindo palavras. A gente está com dificuldade de se expressar. A gente está com dificuldade de falar o que a gente está sentindo. Então Jesus está falando, o seu coração, ele tem limite. Seu coração, ele não aguenta tanta podridão. Seu coração não aguenta tanta crítica. Uma hora as coisas estouram, o seu coração não aguenta tanto ódio. O seu coração não aguenta tanta mentira. E aqui eu digo mentira não simplesmente daquilo que os outros dizem a ti e que te magoam, que te ferem, porque é claro, obviamente, que nós sabemos aqui que por ser, as crianças estão tudo lá atrás. E até elas já foram feridas com mentira, né? Aquele negócio que a gente fala de vez em quando, na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Até hoje eu estou esperando. Mas nós já sofremos muito mais com isso. Já fomos traídos com mentiras. Já fomos... sabe, daquelas pessoas que dão o tapinha nas nossas costas e depois a gente vai ver que não era nada daquilo. A pessoa só tinha interesse mesmo. A gente tem aí 5.000 pessoas de amigo no Instagram, ou no WhatsApp, no Facebook. Mas se você for olhar aquela lista de amigos que você tem na sua rede social, se você conseguir separar 5 pessoas daquelas 5.000, que realmente você confia, é muito. E aqui, quando eu falo assim, que seu coração não aguenta tanta mentira, eu não estou falando desses aí não, que fingem ser seus amigos, que dá tapinha nas costas, que já mentiu para você, não. Eu estou falando que o seu coração não aguenta tanta mentira, que você mesmo conta para si mesmo, para tentar vender uma imagem de que está tudo bem. Vender uma imagem que está sorrindo, que está bem, que está vencendo, mas que no fundo, quando tudo se apaga, quando a luz se apaga, você não consegue dormir, você não consegue ter paz. Seu coração, e vou repetir isso várias vezes hoje, para que você saia daqui com isso na sua mente. Porque a gente aprende na escola ou no curso para dar aulas, de que a repetição leva à perfeição, né? A repetição também nos grava na nossa mente. Então o que nós temos que... Eu vou repetir bastante vezes hoje, o seu coração tem limite. Porque talvez você esteja aqui nessa noite, nessa posição, perto de entrar na loucura, sonhando com um momento em que você possa perder as estribeiras, e às vezes você olha para tudo dentro de casa e você pensa assim, não, dia desses eu vou quebrar tudo aqui, eu vou perder a paciência com tudo e com todos, e vou quebrar tudo aqui. E a única coisa que vão fazer comigo é aplicar uma injeção para me acalmar. Tem um monte de gente perto dessa situação. E era a situação em que a pessoa que eu conversei estava. Precisava de se abrir, precisava conversar. Jesus está dizendo aqui que o seu coração pode chegar no limite do que ele pode suportar. E você sabe, afinal de contas, qual é o limite do teu coração? Você sabe, afinal de contas, até que ponto você pode chegar suportando tudo isso? E aqui eu faço um parêntese, eu abro um parêntese aqui, porque é o seguinte, eu acredito que nós homens enfrentamos muitas coisas no nosso dia a dia, mas gente, o que as mulheres enfrentam em silêncio, porque não podem se expressar de qualquer maneira. Aí elas enfrentam os filhos, coisa dos filhos, que ela tem que filtrar
para falar de um jeito mais legal para o pai, para não dar briga. Aí do jeito que o marido fala, beleza, vou falar com eles. Aí ela filtra e conversa com os filhos para ficar da melhor maneira. E da mesma maneira com os outros, com os parentes, pai, mãe, irmãos, cunhado. O marido falou uma coisa, a esposa, não, vou lá falar com eles. Aí chega lá, vamos fazer o seguinte, não conversa com ele agora não. Daqui uns dias, tal. Mulher tem essa capacidade de gerenciar essa questão então, e elas guardam muito mais coisas. Mulheres, agora o homem não. O homem, ele sai para trabalhar. Não que as mulheres não saiam para trabalhar, vocês saiam para trabalhar também. Mas o homem, onde ele encontra outro amigo, se falar 10 minutos ele já falou tudo que está acontecendo na vida dele. Rapaz, está acontecendo isso. Claro, que as coisas íntimas ele não vai falar. Mas pelo menos ele desabafa. Agora a mulher tem mais dificuldade para desabafar. Porque geralmente mulher é mais traída por companheiras, por amigas. Se eu perguntar aqui, que mulher que já foi traída por uma amiga bem próxima, todas as irmãs, quase todas, nem todas são assim, vão levantar as mãos falando que aconteceu com elas já. Agora o homem tem mais dificuldade, eu acho que também porque o homem tem mais dificuldade de confiar em todo mundo mesmo. Aí já está com o pé atrás com todo mundo, então quase não acontece isso. E este problema de ficar guardando tudo para si, e isso eu falei, inclusive, num discipulado esses dias, né? De que a gente não pode viver a vida desse jeito. Uma vida pisando em ovos, em tudo que faz. Isso é prisão, irmãos. Isso é prisão. Beleza que você possa talvez viver dessa maneira na sociedade, porque na sociedade, a gente às vezes tem que apresentar uma coisa que não acho certo. E graças a Deus, por exemplo, o pastor Obadias não precisou de matar o Obadias, porque o que eu sempre fui antes de ser pastor, eu continuo sendo depois de pastor, porque eu acredito que o meu chamado é para falar a verdade, eu falo a verdade. Mas uma coisa é viver na sociedade pisando em ovos, agora outra coisa é viver dentro de casa pisando em ovos em tudo que vai falar, porque o outro vai ficar ofendido, porque talvez já sofreu com outra pessoa, e agora a outra pessoa faz a projeção daquilo que passou com o outro para a nova pessoa, ou a projeção daquilo que sofreu na escola, ou a projeção daquilo que sofreu na infância, traz para a pessoa com que está convivendo, projeta aquilo que já sofreu no passado para o presente. E essa projeção faz com que todos à sua volta fiquem pisando em ovos, com medo de te ofender, com medo de falar, porque vai te ofender em alguma coisa. Temos que tomar cuidado com isso, com a projeção, porque talvez você sufoque as pessoas que estão à sua volta. E o problema de não respeitar o limite do seu coração é que ele impossibilita de você viver plenitude na sua vida. Por quê? Provérbios capítulo 4, versículo 23, não precisa abrir não, é um versículo bem conhecido esse versículo. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Olha só. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. Sobre tudo que se deve guardar, presta atenção naquilo que você tem colocado em teu coração. Guarde o teu coração, porque do teu coração, e aqui eu falo do campo dos pensamentos, dos sentimentos, das suas emoções, procedem fontes de vida. Ou seja, a vida que eu vivo de acordo com o conteúdo do meu coração. E faça uma autoanálise aí nesse momento se não é verdade isso. A vida que eu vivo de acordo com aquilo que domina o meu coração. Aquilo que tem dominado o teu coração é que tem direcionado a tua vida. Então, o meu coração é o que determina a qualidade de vida que eu vou ter no caminho. E o que
habita o meu coração? Ah, meu coração está cheio de mágoa, pastor. Meu coração está cheio de ódio, meu coração está indignado, pastor. Meu coração está cheio de raiva. Então, é isso que vai direcionar a tua vida. A sua vida será a proporção do que habita no seu coração. A sua vida será assim um retrato disso que tomou conta de você e você virou casa disso. E é muito importante nós entendermos isso, irmãos, porque isso impossibilita até nós de adorarmos ao Senhor. Porque não adianta nada o ministério de louvor vir aqui na sexta-feira, ficar aqui 2, 3 horas ensaiando, chega mais cedo no domingo. E que bom que eles fazem isso, tem que fazer mesmo. Mas para cantar bonito para os irmãos, aí vim para adorar-te, vim para prostrar-me, como nós cantamos ainda há pouco. Mas a gente canta o vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, e com a cabeça fora daqui, com a cabeça totalmente distante de Deus, com a cabeça pensando naqueles que te magoaram, naqueles que te feriram, naqueles que te deram prejuízo. Então, quando nós abrimos a boca e dizemos a Deus, Deus, eu vim para te adorar, nós estamos sendo hipócritas, porque não condiz com a realidade daquilo que nós estamos vivendo no nosso coração. E aqui, irmãos, eu estou chamando vocês para que nós sejamos verdadeiros na presença do Senhor, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe o que domina o nosso coração, Ele sabe o que tem tomado conta do nosso coração, Ele sabe onde estão os seus pensamentos nesse momento, Ele sabe que talvez você nesse momento esteja pensando, poxa, tal pessoa devia estar aqui. Ei, você se lembra que no começo eu falei, está aqui quem Deus queria conversar nessa noite. É comigo. É contigo. Que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando Jesus diz, não deixe o seu coração sobrecarregar, Ele está dizendo, cuidado com a forma com a qual você se relaciona hoje. Cuidado com a gestão do teu coração. Por quê? Porque você pode bloquear as saídas da fonte de vida, porque sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem fontes de vida, e o seu coração, ao invés de ser fonte de vida, pode se tornar uma fonte de morte. Aí a gente vira aí um monte de zumbis existenciais, um monte de gente que está vivo e não consegue viver, gente que tem razão para celebrar, gente que tem razão para estar alegre, mas não consegue encontrar razão para celebrar, porque o teu coração está cheio de tristeza, de rancor e de mágoa por conta daquilo que já fizeram contigo. E é por isso que hoje, como eu disse, todos andam com medo de enlouquecer. E de vez em quando aparece em você um você que você não conhece. Alguém em ti que você não conhece. De vez em quando aparece em mim alguém que eu não conheço. Imagine, irmão, você que é de Deus, você que é morada do Espírito Santo, de vez em quando é tomado por ódios, por indignação, por vontade de fazer justiça com as próprias mãos. De vez em quando a gente olha e fica indignado com a situação. Você sabe o que eu estou falando, irmão? Deve saber. Existe dentro de nós
um potencial destrutivo. E por isso Jesus tocou tanto nesse assunto. Como diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabia que a caminhada é pesada. Ele sabia que o peso vem. Tanto que você não consegue encontrar no original da Bíblia, talvez agora nas novas versões você consiga encontrar, mas eu acho que não tem. Você não consegue encontrar na Bíblia a palavra sorriso. Mas nem por isso nós não sabemos que não devemos sorrir. Devemos sorrir, nos alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, a palavra de Deus diz. Mais uma vez diz, alegrai-vos, como diz lá em Filipenses 4:4, né? Alegrar, nós temos que sorrir. Mas ele deixa bem claro, quando ele está falando do campo das nossas emoções, ele deixa bem claro as palavras certas para que a gente tenha certeza daquilo que ele quer dizer. Porque ele sabe que estas emoções podem tomar conta de nós. E sabendo disso tudo, irmãos, temos que chegar à conclusão acerca da luta desse mal em nós. Então, o que se deve deixar claro é que o mal contra o qual eu devo lutar não é o qual fizeram para mim. O mal que eu devo lutar não é o mal que fizeram a mim, mas o mal que eu desperto em mim quando o mal que fizeram a mim se encontra com ele. O mal que eu devo lutar não é o mal contra o mal que fizeram a mim, mas o mal que existe em mim, que encontra esse mal que fizeram contra mim, e esse mal que já existe em mim, soma-se esse mal e se torna esse monstro, e nos tira o sono. O problema é quando o mal que fizeram a mim se encontra com o mal que me habita, que já estava em mim adormecido. É esse mal que habita em mim, alimentado pelo mal que fizeram a mim, que me leva à destruição. Que leva a gente, às vezes, sentir que a mão está ficando verde, assim, fazendo uma alusão aos quadrinhos, né? E falar assim, o Obadias esmaga, virar o Hulk, começar a querer fazer destruição das coisas. E esse mal, irmãos, ele não me mata na hora. Ele não nos mata na hora. Esse mal que vai tomando conta do nosso coração, ele vai minando aos poucos as nossas forças. Ele vai destruindo por dentro, ele vai me tirando pouco a pouco o sorriso dos lábios. Ele vai me tirando a fé no outro, eu perco a capacidade de confiar nas pessoas, eu não confio em mais ninguém. Ele vai matando a minha capacidade de me relacionar com Deus. Eu venho nos cultos, participo dos cultos, levanto a mão, adoro ao Senhor, mas eu não sinto a presença de Deus. Por conta daquilo que está habitando em meu coração. Vai tirando devagarinho todo o ânimo. Tira de mim a alegria. Nós sabemos que a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai nos tragando, né? Como eu disse, no domingo eu falei isso, na quinta-feira eu falei isso, como diz o versículo, né? Cuidado, o diabo, o vosso adversário, está ao seu derredor, rugindo como leão, esperando para vos tragar, né? E tragar é isso, você vai virando, de acordo com o que vai tragando, não é assim, de uma hora para outra, não, de acordo com o que vai tragando, ele vai diminuindo e virando cinza. E esse mal que pode tomar conta do nosso coração, age da mesma maneira, ele vai destruindo a gente aos poucos, ele vai transformando em cinzas aquilo que já foi tão sólido, como a nossa alegria, como a nossa
boa vontade de viver. Ele transforma em cinzas, um amor que era tão lindo. Transforma em cinzas um casal que foi diante de Deus e fez a promessa de viver eternamente juntos, de viver juntos. Um casal que fizeram um plano, sentaram, conversaram. Nós vamos ter, para nós basta ter ali 2 cômodos na nossa casa, que nós vamos viver juntinhos o tempo todo. Nós vamos ter uma hortinha no quintal. Tem que ter um quintalzinho para a gente fazer uma hortinha, criar umas galinhas e tal. E vai vivendo junto, vai só aumentando a casa, vai calçando tudo, a horta ficou para trás, a alegria ficou para trás, os planos ficaram para trás, e tudo aquilo que vocês sonhavam fazer foi virando cinzas. Ele transforma em cinza as nossas esperanças, Ele transforma em cinza tudo que era consistente em nossa vida. A pessoa não está morto, mas está em impossibilidade de viver. E a gente vai sendo desconstruído. Por quê, irmãos? Porque o coração sobrecarregou. E eu tenho feito isso, irmãos. Tenho tomado muito cuidado com o meu coração. Eu já falei aqui, né? Primeira pessoa para quem eu falei que eu fui chamado para o pastorado. Nós já trabalhávamos junto há algum tempo. Ele chamou eu num canto e falou assim: toma conta do teu coração. Toma conta das sementes que brotam no teu coração. Não deixa brotar nenhuma semente ruim. Eu falei, como é que vai brotar semente ruim, rapaz? Agora eu vou ser pastor, super-homem quase. Irmãos, eu sei do que ele estava falando. É tanta discussão, é tanta decepção com gente, é tanto zum zum zum, é tanta divisão, é tanta conversa. E aqui, não falo aqui, né? Mas estando aqui, batem nas suas costas, abraçando você. Chega ali no outro grupo, já estão falando mal. E eu nunca me esqueci dessas palavras. E não deixo isso brotar no meu coração. E é por isso que às vezes as pessoas acham que eu sou meio afoito em algumas coisas, mas não por conta disso. Quando eu sei que alguém não gostou de algo que eu fiz, quando eu sei, porque às vezes eu não sei o que a pessoa está sentindo no coração delas. Por exemplo, teve uma vez que um irmão ficou 1 mês sem vir à igreja. Eu falei, tá estranho, ele sempre vinha em todos os cultos. Aí eu perguntei para a esposa dele: ei, por que seu esposo não está vindo no culto? Ela falou assim: não, pastor, naquele tempo ainda que nós podíamos cumprimentar todo mundo, né? Foi aqui. É que eu sempre gostei da comunhão, irmãos. E a gente sempre teve aqui no começo do culto aquele negócio de todo mundo se cumprimentar, todo mundo falar que bom que você está aqui, que bom que você veio e tal, e se abraçar. Todo começo de culto a gente fazia isso. Ela falou: teve um culto, pastor, que você passou e abraçou todo mundo e não abraçou ele. E tem 1 mês já que ele não vinha no culto. Eu falei: meu Deus, mas só porque eu não dei um abraço no irmão, que todo culto eu dou um abraço nele? Mas eu saí dali e fui direto conversar com ele. Eu falei: isso não vai tomar conta do meu coração, eu vou dormir tranquilo. Fui lá, conversei com ele: oi, meu irmão, eu não tenho compromisso com o erro não. Dias atrás eu não lhe cumprimentei no culto, eu quero te dar um abraço aqui e falar que eu te amo demais, gosto de você demais, que isso não seja motivo para você ficar distante do Senhor. Se isso ficar estranho entre nós, irmão, tem um monte de igreja aqui na cidade, só não fica longe da igreja, porque placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Só não fica distante não, irmão, por minha culpa, porque eu não quero isso nas minhas costas não. Pronto, para mim eu resolvi. O irmão voltou mais aqui, voltou um tempo, depois eles foram embora. Mas, eu senti que alguém teve algum problema com alguma palavra minha, com alguma coisa que eu falei, no mesmo dia eu resolvo.
No mesmo dia eu vou atrás da pessoa e eu falo com a pessoa. E quem já está convivendo comigo há um tempo aqui sabe que eu sou desse jeito. Que eu não gosto muito de deixar para depois as coisas. Por quê? Para não brotar nenhuma semente ruim no coração. Para não ficar... Depois que brota, irmãos. Porque tem as coisas boas. Se você plantar morango, por exemplo, você tem que estar todo dia olhando ali para aquele morango produzir. Agora, coisa ruim, você não precisa cuidar não, que cresce à vontade. Urtiga, então, esse mato que tem no meio da plantação, cresce sozinho. Coisa ruim cresce sozinho. E às vezes, você está deixando coisa ruim tomar conta do teu coração. Pensamentos ruins tomam conta do teu coração e só vai crescendo. E talvez a outra pessoa nem saiba disso. Como é o irmão aqui, porque eu não abracei e eu vou saber? Mas eu admito que dá trabalho com esse negócio de cuidar do coração. A gente tenta bloquear as portas, mas é muito fruto ruim que essa geração tem produzido. Tem vezes que entra algo ruim, você nem sabe por onde entrou algo ruim no seu coração. Quando você vê, você já está com um pensamento ruim. Alô, Deus, de onde esse veio? Eu fechei as portas, não quero que nenhum pensamento ruim entre. Aí Deus fala assim: esse aí, meu filho, ó, esse aí já estava dentro de você. Esse aí já é você. Já conserta você. Às vezes a coisa ruim nem veio dos outros, não, veio de você mesmo, que já queria fazer o mal. E acontece isso às vezes, né, gente? Às vezes a gente vai dormir tão feliz, vontade de acordar no outro dia falando assim: eu quero viver mais 200 anos, feliz da vida. Acorda no outro dia já totalmente angustiado e cansado da vida. Já acorda no outro dia carrancudo, cara de bravo, não quer falar com ninguém. Mas o que aconteceu? Está tudo tão bem, a própria pessoa se pergunta: o que está acontecendo comigo? Talvez não veio de fora, já veio daquilo que estava dentro de ti mesmo. Se a gente não entender que precisa ter uma melhor gestão do nosso coração, nós vamos padecer sempre. Nós precisamos entender uma coisa, e também foi deixado muito claro isso: o nosso problema não é o outro. O problema não é o outro. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Efésios capítulo 6 ali, quando vai falar da armadura de Deus, ele fala: a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. A nossa luta, nós temos um inimigo que quer nos destruir. E o que ele faz? Ele planta inimizade entre as pessoas, ele planta problema entre as pessoas, para que as pessoas não possam ter paz. E ele vai plantar paz entre você e uma pessoa que você nunca viu, e uma pessoa que você não conhece, ou entre uma pessoa que você malemar conversa? Não, é claro que não. Ele vai plantar problema entre você e uma pessoa que convive contigo. Eu fico imaginando, toda vez que eu vejo uma discussão de casal, e a gente trabalha muito com casais, né? Um dos principais ministérios que eu e minha esposa trabalhamos é com o Ministério de Casais. E geralmente a gente traz essa analogia, né, de que a gente fica... Vocês estão discutindo e Satanás aqui no canto dando risada da cara de você, porque ele que está agindo e vocês caindo na armadilha deles. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas. Estamos sendo manipulados. Coração, irmãos, tem limite. E eu vejo uma sociedade a poucos passos da barbárie. É ódio para todo lado. Todos contra todos. E essa não deve ser a nossa luta. Nós, assim como aquela mulher de má fama que foi levada diante de Jesus,
por aqueles religiosos querendo apedrejá-la, nós às vezes também estamos vivendo dessa maneira, cheio de pedras na mão, produzindo assassinato de nossos afetos o tempo inteiro, assassinato das pessoas que nós amamos o tempo inteiro. Com pedra, pastor? Não, com a língua, com gestos que fizemos ou deixamos de fazer, matando os nossos relacionamentos. Isso nos deixa com sangue na mão. Por quê? Porque existem pessoas que estão mortas por dentro por conta daquilo que nós produzimos com a língua. Em Gálatas capítulo 6 diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então vamos tomar cuidado com o nosso plantio, irmãos. Então todos carregamos um pouco de culpa, porque a língua tem ferido a muitos. E toda vez que você fere alguém, você também se fere com isso, porque você não nasceu para isso. Você não nasceu para ofender ninguém. Você não nasceu para rebaixar ninguém. Estamos produzindo esses lixos existenciais dentro de nós e o coração tem limite. Fique de pé que eu quero orar com vocês. O nosso coração, ele tem limite, irmãos. Que você possa entender que existem coisas que você tem que parar de empurrar para debaixo do tapete a sua vida inteira. De que um dia você precisa resolver. De que um dia você precisa conversar, nem que seja consigo mesmo. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue. Não aconteça que o seu coração se encontre sobrecarregado. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu vos aliviarei. Eu sempre digo isso aqui, esse descanso que Jesus prometeu em Mateus 11:28, não é um descanso, um colchão ortopédico. Não é descanso para o corpo, porque senão ele tinha prometido um colchão. Eu falei: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para vossas almas. Eu vou descansar vocês. Coloque sobre o Senhor as vossas culpas, as vossas mágoas, a falta de perdão, o perdão que precisa ser liberado. A palavra que você ouviu e que te feriu, e tanto te feriu que você não consegue sequer dizer ela em oração, para falar para Deus tirar isso de ti. Mas Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que está dentro de ti. Ele só quer que você faça isso que Ele pediu: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Olha, o seu coração tem limite, uma hora vai estourar, uma hora você não consegue mais gerenciar isso tudo que você está guardando. Converse ao menos comigo, Jesus está falando. Fala comigo. Eu conheço o seu passado, eu conheço o seu futuro, eu sei do teu presente, eu posso resolver, mas não, a gente quer gerenciar tudo isso. A gente quer tomar conta de tudo isso.